E aí galerinha, tudo bem? A paz de Cristo, amor de Maria, como é que vocês estão? Hoje aqui vai ser um vídeo muito especial, onde eu contarei uma história de um cara, de um santo da igreja, que ele tem uma história muito linda e exemplar. Ninguém menos que aquele que recebeu a estima de Jesus, que persistiu até o final na sua fé, São Padre Pio de Pietrelcina. Para quem não sabe, São Padre Pio, ele tem uma história muito belíssima que eu vou contar para vocês. O São Padre Pio de Pietrelcina, ele nasceu no dia 25 de maio de 1887, na cidade de Pietrelcina, na Itália. Desde jovem, São Padre Pio, desde muito criancinha, ele tinha uma devoção muito profunda, ele era apaixonado por Jesus, então ele decidiu desde criança que ele queria se tornar padre. E mais interessante que o pai dele, né, no filme dele, eles abriram mão de muita coisa, foi trabalhar para conseguir dar esse futuro para ele já sonho de ser padre. O mais interessante é isso mesmo. E logo com 15 anos de idade ele entra no seminário, e ele vai toda caminhada como até se tornar padre. E ainda jovem, São Padre Pio, ele recebeu os estigmas de Jesus. Para quem não sabe, o estigma de Jesus é quando a pessoa recebe as dores e as marcas, que são a marca da crucificação na mão, nas duas mãos, nas pernas e também no peito, onde o lado aberto de Jesus. E São Padre Pio recebeu. Para quem não sabe, São Padre Pio é o único padre, toda a história da Igreja Católica, que recebeu os estigmas de Jesus. E uma das frases assim, mais bonitas que ele sempre falou, essa frase aqui: tenha Jesus em Cristo no seu coração, que todas as cruzes do mundo parecerão rosas. E São Padre Pio foi mal como nunca, recebeu muitas cruzes, muito momento difícil. Mas São Padre Pio, como ele falou, ele tinha Jesus no coração, e isso era como rosa, porque ele sabia que através dessa dor iria cada vez fortalecer e permanecer em Jesus. São Padre Pio, como eu falei, desde novo, ele fazia até milagres, como muito jovem, ele começou a fazer milagres antes mesmo de ser padre. Ele ficou muito conhecido por esses milagres dele, milagres extraordinários. Se você não, eu vou até deixar o link do filme dele na descrição para você ver e conta esses milagres muito extraordinários de São Padre Pio. São Padre Pio, justamente com os estimas, ele foi, depois foi virar padre na cidade, que são a cidade de São Giovanni, se eu não me engano, e ele muitas vezes recebeu perseguições, pessoas criticavam muito ele, mas São Padre Pio foi fortalecido na fé. E o mais interessante que eu me surpreendi da história era que São Padre Pio todos os dias ele rezava nada menos que entre 15 a 20 rosários. Você tem ideia que ele rezava entre 15 a 20 rosários? São Padre Pio, ele era muito top. O povo falava que ele nem dormia. E São Padre Pio, ele era muito devoto de Nossa Senhora, como ele falava nessa frase aqui: amai Nossa Senhora e fazer que ela seja amada. Rezai sempre o rosário para divulgar o amor de Maria. E outra coisa que ele sempre falava era que através do rosário era a principal arma contra o demônio. São Padre Pio era muito tentado mesmo pelo demônio. O demônio estava muitas vezes derrubar ele, porque ele era um cara grande santo, um cara grande exemplo. E São Padre Pio recebeu muitas perseguições, porque muitas vezes o demônio estava atacando ele de várias formas. Ele sempre falava que a principal arma que defendia ele contra o demônio era o rosário. E ele tinha uma devoção muito grande pelo rosário. Vocês estão em ideia quanto que é importante a devoção no rosário que São Padre Pio tinha. Isso mostra esse grande amor que ele tinha. E ele sempre falava que a principal arma que não deixou o demônio conseguir atacar ele era o rosário, era a devoção a Nossa Senhora e também a ajuda do seu anjo da guarda. São Padre Pio, ele tinha uma devoção muito grande ao seu anjo da guarda. Isso é muito importante para a gente não ter essa devoção bem ao nosso anjo da guarda, porque ele está aqui, ele é real, ele está do nosso lado, e São Padre Pio sabia disso. Muitas vezes na sua vida, São Padre Pio mandava seu anjo da guarda para ajudar as pessoas pobres, as pessoas mais carentes. E muito interessante também era que São Padre Pio, quando ele ia celebrar a missa, no momento da consagração da Eucaristia, as seus estimas na mão começavam a sangrar o sangue, saía sangue mesmo nas suas mãos. Isso era muito interessante. Vou deixar até uma foto aqui em cima para vocês verem, quando no momento da Eucaristia, as mãos dele tudo sangrando. Ele usava duas faixas, porque doía muito. E muita gente fala, mas como sabe que é verdade mesmo esses estimas? Cara, e foi comprovado pela ciência, pelos vários pesquisadores, até pesquisadores ateus comprovaram que aquilo que estava na mão dele era verdadeiro e era extraordinário, impossível de descrever. Não foi feito por ele, mas uma coisa extraordinária que São Padre Pio tinha. Eles tinham nas mãos no peito, e uma forma muito linda. E muito importante foi que São Padre Pio também ajudava muitos pobres. São Padre Pio, ele criou um hospital, fundou um hospital, que era um hospital lá na Itália, um hospital que serviu muito, para quem não sabe, São Padre Pio viveu durante a Segunda Guerra Mundial. E foi por muito tempo, e até hoje o hospital dele existe, eu vou deixar a foto dele, que ajuda muitas pessoas carentes, muitas pessoas que eram deficientes, perdeu perna, e ele ajudava no tratamento. A história de São Padre Pio é uma história extraordinária. Existem alguns milagres que falam de São Padre Pio, que eu fiquei incrível quando falou. E o mais extraordinário, como eu falei, foi que um médico ateu, certo dia à noite, ele entrou no carro e foi correndo para atender uma pessoa que estava doente, estava quase morrendo. E aí São Padre Pio falou para esse médico, falou assim: ei, você não vai tratar da forma que você está pensando, ela vai tratar essa doença e você não vai tratar dessa forma que você está pensando, mas trata dessa forma que eu digo.
para a pessoa ser curada dessa doença. Só que o médico foi lá e ficou assustado nesse espírito e chegou lá e viu que era a mesma doença que São Padre Pio falou para ele antes. Só que ele não quis ouvir São Padre Pio porque ele era ateu e quis tratar a forma que ele pensava. E não estava dando certo, até que ele decidiu tratar a forma que São Padre Pio disse para ele, o Espírito de São Padre Pio diz. Aí São Padre Pio foi lá e foi curado. E logo após, esse médico nem conhecia São Padre Pio e ficou louco, quem é esse espírito? Certo dia ele viu a imagem de São Padre Pio, uma imagem bem pequenininha dele, e perguntou, quem que é esse cara aí? Quem que é esse padre? E aí ele falou, não, é São Padre Pio. Ele foi na cidade de São Padre Pio, e quando ele estava chegando, muita gente, porque São Padre Pio era muito conhecido mesmo, e muita gente, São Padre Pio veio ele de longe, multidão, e falou assim, ei, você é muito teimoso, hein? Quase que você não ouviu minha voz. Cara, e foi muito interessante, existem vários milagres de São Padre Pio, que é incrível, a história dele é extraordinária. E se você não conhece, vou deixar até o filme na descrição de São Padre Pio, que é um filme muito bonito, é um filme de 3 horas de prazo, mas compensa muito, porque a história dele é uma história de muita persistência. Ele era muito brabo, sim, São Padre Pio, mas ele era brabo com a forma certa, porque ele não deixava as pessoas entrar em pecado. Isso é muito a história de São Padre Pio. Então é uma história de exemplo para a gente mostrar que é impossível ser santo e ser unido com Deus. São Padre Pio ele foi muito, e ele soube ver a vontade de Deus, ser caridade, fazer exemplo de santidade. Então, se você não conhecia a história de São Padre Pio, você conheceu. Se você não é devoto dele, você querer pode ser um devoto, que é uma história muito bonita. E ele é um grande intercessor lá no céu. Então, galera, fique com Deus. Não esqueça de like no vídeo. Falou, a paz de Cristo, amor de Maria. E lembre sempre, Jesus chama muito. Falou, galera. Fui!